O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, passou a usar pulseira eletrónica após decisão do Supremo Tribunal Federal que apontou suspeitas de uma possível tentativa de fuga do país. As medidas restritivas incluem ainda um monitoramento 24 horas e restrições severas à sua movimentação e comunicação. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que Jair Bolsonaro, ex-presidente do país, deverá utilizar uma pulseira eletrónica como forma de monitoramento constante. A decisão ocorre após a Polícia Federal encontrar indícios que apontam para uma possível tentativa de fuga do ex-chefe de Estado, que poderia estar planeando buscar asilo político nos Estados Unidos, especificamente junto ao presidente Donald Trump. Na manhã desta sexta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro e em escritórios do Partido Liberal em Brasília. Durante a operação foram apreendidos $14 mil e R$8 mil em espécie, além de uma pendrive encontrada escondida na casa de banho, que agora será submetida a uma análise pericial. Além do uso da pulseira eletrónica, Bolsonaro está proibido de sair de casa entre as 19 horas e as 7 horas da manhã, sem exceções para os finais de semana. Também está vedado o acesso às redes sociais, bem como o contacto com embaixadores, diplomatas, outros investigadores e familiares como o filho Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos da América. Essas medidas fazem parte das intervenções relacionadas a crimes de coação, obstrução à justiça e ataques à soberania nacional. Bolsonaro já enfrentava acusações por tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022, podendo pegar entre 12 a 40 anos de prisão. Em resposta às medidas, Jair Bolsonaro declara ser inocente de todas as acusações e afirma jamais ter planeado fugir do Brasil. O relatório da Polícia Federal não me bota no Rio de Janeiro. O senhor Paulo Gonet me bota. Foi além dos autos. Eu não tenho que provar que sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Tudo é suposições. A defesa do ex-presidente se manifestou surpresa e indignada com as medidas cautelares, afirmando que Jair Bolsonaro sempre cumpriu as detenções do poder judiciário. Já os Estados Unidos da América abriram uma investigação comercial contra Brasil. O governo dos Estados Unidos voltou a acusar o Brasil de desfavorecer o mercado americano. A porta-voz do governo americano afirmou que a tolerância à extração ilegal de madeira e outras práticas ambientais colocam produtores, fabricantes, fazendeiros e pecuaristas americanos em desvantagem competitiva. Ao responder à minha pergunta, Caroline Leavitt também disse que há anos as empresas americanas de tecnologia e inovação têm sido prejudicadas pelas regulamentações digitais do Brasil e pelo que chamou de fracas proteções à propriedade intelectual. Mais cedo, em entrevista à TV americana, Lula disse que Donald Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. We cannot have as a President Trump forgetting that he was elected to govern the US. He was elected not to be the emperor of the world. It would be much better to establish a negotiation first and then to reach the possible agreement, because we're two countries that we had very good meetings and we have good relations for 200 years. A porta-voz do governo americano respondeu que Trump sempre fará o que for melhor para os Estados Unidos. O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos e também é o líder do mundo livre, completou Caroline. The leader of the free world. No giro pelo mundo, destaque para milhares de pessoas, incluindo um grupo de ativistas que juntaram-se em protestos nos Estados Unidos. O motivo tem a ver com a oposição às recentes políticas do presidente norte-americano. Os organizadores apontaram para a legislação SAVE Act, que consideram ter o propósito de suprimir votos.
O objetivo do protesto é responder aos ataques aos direitos cívicos e humanos pela administração Trump, com os organizadores a enfatizar a necessidade de serem protestos pacíficos. Em Nova Iorque, manifestantes entoaram cânticos, cantaram e observaram momentos de silêncio perto da 26 Federal Plaza, com cartazes que davam as boas-vindas aos imigrantes e rejeitavam o ódio. Estas manifestações aconteceram um mês depois daquele que foi considerado o maior dia do protesto contra Donald Trump desde 2017, o Dia Sem Rei, que decorreu a 14 de junho. Os manifestantes já saíram às ruas várias vezes desde a tomada de posse, incluindo na Sound Rent Off em abril e May Day no 1º de maio. Em resposta ao protesto, a porta-voz da Casa Branca, Liz Wilson, disse que quase 80 milhões de norte-americanos deram ao presidente Donald Trump um mandato histórico para tornar a América grande outra vez e ele está a cumprir essa promessa em tempo recorde. Os protestantes criticaram as deportações em massa, assim como os cortes no Medicaid, no programa de nutrição e noutras redes essenciais de segurança social. A União Europeia adotou nesta sexta-feira novas sanções contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Estas sanções foram consideradas como sendo as mais duras até agora por Kaja Kallas, alta representante da diplomacia europeia. A Rússia foi sancionada pela 18ª vez desde o início da guerra contra a Ucrânia e estas sanções prevêem uma redução do limite máximo do preço do petróleo bruto na Rússia. Considerado como sendo a maior fonte de financiamento do governo russo para a guerra, o petróleo destinado à exportação passa de $60 por barril para $47, o que representa uma diminuição de 15%. Além disso, foram proibidas as transações com 22 bancos da Rússia. O objetivo destas sanções é tentar controlar o financiamento de guerra russo, mas também reforçar um cessar-fogo na Ucrânia. A Eslováquia, que se opunha às novas sanções, acabou por ceder. A União Europeia procura interromper totalmente as importações de gás proveniente da Rússia. O presidente ucraniano saudou essas novas medidas por parte da União Europeia, indicando na rede social X que estas sanções são uma decisão essencial e que é tomada no momento certo. A Ucrânia terá desencadeado um ciberataque de larga escala à maior infraestrutura energética russa, a Gazprom, que causou disrupções significativas. A informação é avançada pelo Kiev Independente, que cita uma fonte da inteligência militar da Ucrânia. A operação aconteceu esta quinta-feira e teve como alvo não só os sistemas usados pela Gazprom, como também as das suas subsidiárias empresas, que a mesma fonte garante ter estado diretamente envolvidas no apoio à ofensiva russa. O ciberataque destruiu grandes volumes de dados e instalado um software criado especificamente para este cenário, que irá causar ainda mais danos aos sistemas de informação da empresa energética. Para além disso, os hackers ucranianos terão ainda conseguido destruir conjuntos de servidores extremamente poderosos usados para gerir elementos-chave da operação da Gazprom. A degradação dos sistemas de informação russos até a era tecnológica da Idade Média continua, afirmou a fonte citada pelo Kiev Independente e recomenda ainda que os especialistas cibernéticos da Rússia substituam gradualmente os seus ratos e teclados por martelos e tenazes. Nem as autoridades russas, nem a própria Gazprom ainda não se pronunciaram sobre o ataque, nem há confirmação oficial da parte da Ucrânia. A Guiné-Bissau, através do presidente Umaro Sissoko Embalo, assume a partir de hoje a liderança da comunidade dos países de língua portuguesa. A cimeira da CPLP aconteceu em Bissau. Com as ausências dos presidentes de Angola, Brasil, Guiné Equatorial e Portugal, a 15ª Cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CPLP aconteceu na Guiné-Bissau com a tónica na segurança alimentar e numa organização com mais ação além da retórica.
A cimeira marca a transição da presidência da Comunidade de São Tomé e Príncipe para Guiné-Bissau. Ao assumir a presidência da CPLP a partir desta sexta, Umaro Sissoko Embalo prometeu centrar o seu mandato de 2 anos na promoção do multilateralismo, defesa da paz e democracia, sempre dentro da cooperação política e diplomática. Para o governo guinense, garantir a soberania alimentar no espaço da CPLP é mais do que assegurar a produção de alimentos. É garantir a dignidade dos povos, a resiliência das nações e a estabilidade das sociedades. O país africano promete também na presidência da CPLP uma organização de ação e rejeita a ideia de que a instabilidade política no país possa afetar os 2 anos de mandato. Além do anfitrião, o chefe de Estado guineense Umaro Sissoko Embalo, estão em Bissau os presidentes de Timor-Leste, de Cabo Verde, de Moçambique e de São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, o presidente da República, Daniel Chapo, responsabilizou a banca pela escassez de divisas no país. O chefe de Estado exigiu maior transparência na política cambial e garantiu que nunca faltou moeda estrangeira para pagar dividendos. A declaração foi feita durante um encontro com empresários locais na província de Sofala, onde o chefe de Estado está de visita oficial. Não há uma verdadeira escassez de divisas, é uma escassez criada, afirmou Daniel Chapo, questionando por que razão a moeda estrangeira nunca falta para distribuição de dividendos ou pagamentos de salários bancários, mas falta para operações de importação por empresários como Félix Machado, um dos presentes no encontro. A Confederação das Associações Económicas já havia alertado em fevereiro que a falta de divisas estava a afetar setores como saúde, aviação, combustíveis e importações alimentares. O presidente moçambicano defendeu uma política cambial mais transparente e instou o Banco de Moçambique a deixar de ser guardião de escassez. Embora as reservas internacionais líquidas tenham subido para 3.825 milhões de dólares em maio, atingindo o maior nível dos últimos 4 anos, a pressão cambial persiste. O governador do Banco Central reconheceu que o país viveu um período de dolarização no final de 2024, agravado pela instabilidade pós-eleitoral e pela perda de confiança de investidores e cidadãos. Segundo Rogério Zandamela, janeiro foi o momento mais crítico, com saídas significativas de capitais e ativos convertidos para moeda estrangeira. Apesar das medidas recentes para facilitar o acesso às divisas, os empresários continuam a enfrentar dificuldades e o presidente moçambicano alerta para a recuperação, que passa por restaurar a confiança e garantir justiça na gestão dos recursos cambiais.